Bom dia, tarde ou noite. Nós, Carolina Hittmeier, da B1, Christine Hettinger, da B3, Júlia Tolhares, da B1 e Vitória Guerra, da B3, vamos falar sobre o Herbert Marcuse. Hoje vamos falar sobre o sociólogo e filósofo alemão Herbert Marcuse, que nasceu no dia 19 de julho de 1898 em Berlim e morreu no dia 29 de julho de 1979 em Starnberg, membro de uma família de judeus assimilados. Ele começou a estudar filosofia primeiro em Berlim e depois em Freiburg, onde aprendeu sobre a literatura alemã contemporânea e economia política. Marcuse também escreveu várias obras como Marxismo Soviético, O Final da Utopia e Ideias sobre uma Teoria Crítica da Sociedade. Marcuse pertenceu à Escola de Frankfurt, junto com outras personalidades de renome, como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Erich Fromm. A escola surgiu em 1924 como um projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt, num contexto de período entre guerras, expansão do nazismo e socialismo, alta produção e consumo. A partir dessas influências, seus integrantes passaram a criticar algumas práticas socialistas, o capitalismo e a cultura de massas. Mais adiante, vamos nos aprofundar um pouquinho na teoria de Marcuse, mas para complementar a análise de hoje, apresentamos um texto muito interessante. O texto Razão e Felicidade, de Franklin Leopoldo e Silva, do Departamento de Filosofia da USP, aborda resumidamente a interação da realidade e da felicidade e como a história modificou a relação entre o significado prático desses dois termos. Segundo ele, o olhar crítico e o uso da razão são muito importantes, pois é por eles que os indivíduos encontram o caminho para a felicidade. Para sustentar a sua tese, Franklin a relaciona com as teorias de Bacon e Descartes. O primeiro pensador acreditava que através da perfeita organização dos conhecimentos e também a imaculada aplicação desses saberes na prática, a sociedade alcançaria a felicidade. Descartes também pensava parecido. Para ele, a harmonia entre o domínio técnico da natureza e a medicina e o domínio interno das paixões é o alicerce da felicidade. Mas o professor relata também a problematização dessa ideia, já que por causa das transformações históricas houve uma diminuição da busca pela razão. Atualmente, os aspectos tão importantes para alcançar a felicidade estão alienados, graças à busca pelo progresso. A tese do professor Franklin Leopoldo condiz com as ideias de Marcuse, que foram influenciadas pelo marxismo. Segundo ele, a razão e o olhar crítico são a forma de alcançar o homem emancipado e a felicidade. Entretanto, o capitalismo impede que esse objetivo seja alcançado. Para o sociólogo, esse sistema econômico é perigosamente poderoso, pois nele os indivíduos são manipulados em todos os sentidos, no meio tecnológico, econômico, cultural, político e ainda na produção de desejos do inconsciente. Marcuse critica o modo de produção desenfreado do capitalismo, que, segundo ele, não contribuiu para o aperfeiçoamento da sociedade. Em meio a esse ambiente, tomado pelas culturas de massas e pelo incentivo ao consumo, nasce o homem unidimensional, um exemplo de alienação. Esse, por sua vez, perdeu sua essência natural e não é mais capaz de se opor a esse sistema, daí o prefixo uni. Outra inspiração para o pensamento do Marcuse foi a psicanálise freudiana. Freud dizia que uma das partes da nossa mente é representada pelo id, ou seja, desejo e busca pelo prazer. Ele acreditava que o ambiente capitalista canaliza o id para a ótica do trabalho, ou seja, as pessoas trabalham tanto que o esgotamento não permite que elas façam atividades realmente prazerosas. Desse modo, a única maneira de satisfazer superficialmente esse sentimento primordialmente natural, sem gastar energia, é através do consumo de roupas, eletrônicos, brinquedos, inclusive de meios culturais, como música, teatro e esportes. Em consequência, o indivíduo tem o desejo de servir ao capital, criando a ilusão que uma vida feliz só está dentro da sociedade de consumo. Hoje em dia, vivemos em um claro exemplo desse controle. O mundo enfrenta uma das maiores pandemias da história. O coronavírus já infectou mais de 6 milhões e matou quase 400 mil pessoas. E esses números extraordinários surpreenderam diversos governos que, assustados, implementaram estados de quarentena em praticamente todos os lugares. É claro que o isolamento social prejudicou muito a economia. Muitos tiveram suas rendas reduzidas e vários perderam seus empregos. Mesmo com a baixa no fluxo de dinheiro, muitas empresas continuaram a funcionar e, o mais importante, a fazer propagandas. Contudo, nota-se uma grande diferença na estratégia apelativa adotada. Mais do que nunca, os produtos em si perderam o foco do marketing, e agora as propagandas destacam principalmente as próprias marcas e suas filosofias, prestativas e caridosas. Isso não significa que as mesmas existiram totalmente em seus produtos. Bancos e indústrias de produtos de limpeza e higiene e empresas que trabalham com alimentos reforçam o tempo todo a prioridade que suas mercadorias devem ter, pois são produtos de primeira necessidade. Contudo, tanto as empresas como as marcas de produtos mais supérfluos abordam o espectador com frases de efeito como: estamos juntos, nós vamos te ajudar, conte conosco, nos importamos com a sua saúde. Portanto, é interessante notar como o mercado capitalista continua a se adaptar e de uma maneira ou de outra, consegue se aproveitar inclusive de situações epidêmicas para se manter ativo.
Do outro lado da moeda estão os consumidores que, acuados em suas casas, sensibilizados pelo momento crítico, se deixam levar pelas emoções e são atraídos pelas mensagens de aparente solidariedade das marcas e indústrias. Encantados com uma ideia de união e fraternidade, os compradores dão preferência para marcas que utilizam discursos que representam essas ideias. Essa atitude comprova a teoria de Marcuse, que aponta o capitalismo como uma entidade muito controladora que tem a sociedade na palma da mão. Sua influência é tão grande que, independente do momento de nossas vidas ou contexto que estamos inseridos, ele sempre estará controlando os nossos desejos. Obrigada pela atenção e esperamos que tenha entendido mais sobre o Herbert Marcuse.